Muito obrigado, Flávia. Bom dia, pessoal. Deixa eu já compartilhar aqui a tela. Só um instante. Pronto, acredito que vocês já estejam vendo minha tela. Tudo certo? Estamos vendo minha tela. Sim, tá compartilhada. Tá ótimo. Pessoal, bom dia. Desejo que todos estejam bem. Para iniciar essa parte falando sobre acessibilidade digital, antes mesmo de me apresentar, eu já quero, entre aspas, incomodar um pouco, né? Que é dizer o seguinte: imaginem que um cidadão ele vai para o tribunal e ao chegar na porta do tribunal ele encontra um grande muro de concreto e ele não consegue entrar. Essa primeira reflexão é para pensar que atualmente na área de digital é mais ou menos isso que acontece. Muitas pessoas chegam para tentar acessar uma informação, seja ela pública ou privada, e encontra de fato uma grande barreira. E não estou falando de poucas pessoas, estamos falando aqui de um pouco mais de 16% do mundo, e dentro desses 16%, aqui no Brasil passam de 14 milhões de pessoas. Só para começar esse primeiro papo, para poder dizer a vocês agora sim quem eu sou. Eu me chamo Ângelo, como apresentado pela Flávia, muito obrigado. Eu sou um homem branco, de cabelos cacheados um pouco na altura do ombro, tá até um pouco maior que na imagem que tem nos slides. Estou utilizando uma camisa branca com detalhes azuis, um óculos preto e um headphone que cobre as minhas orelhas e até um pouco dos meus cabelos. Sou formado em ciência da computação, tenho meu mestrado em engenharia da computação, sou professor de graduação e de pós-graduação, além de outras coisas, de cursos, de outros cursos, cursos profissionais, cursos empresariais. Atualmente trabalho como analista de qualidade, mas também sou programador de software. Sou especialista em testes de acessibilidade, com totalmente o foco em acessibilidade digital. Tive a honra e o prazer de ter uma grande experiência com isso, com pessoas com deficiência. Trabalhei por muito tempo com pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva e motora, especificamente para construir aplicações acessíveis. E estou no mercado, apesar da carinha nova, eu estou no mercado aí há um pouco mais de 15 anos. Todos os meus slides que serão exibidos nesse colóquio, eles já têm um nível de acessibilidade preparado de acordo com os conceitos internacionais. Queremos falar um pouco aqui nessa nossa pequena apresentação. Esse slide ele tem um fundo chumbo, a letra branca, gerando um alto contraste. Eu uso duas fontes, que é uma fonte que foi focada na acessibilidade chamada Tiresia e a fonte Gotham, que tem em todos os sistemas de apresentação. Todas as duas têm um espaçamento bom entre as letras. As letras elas são exatamente iguais na apresentação e na escrita. Isso facilita a visualização. A fonte Tiresia, por exemplo, ela foi criada exatamente para que tenha essa possibilidade de pessoas com baixa visão conseguir enxergar melhor. Então todos os slides têm as imagens com os textos altos nela e está tudo pronto para que vocês apenas aproveitem o conteúdo. Todos os links também irei disponibilizar. E aí podemos de fato começar com a pergunta, né? Trouxe primeiro o embasamento, o incômodozinho falando sobre o muro de concreto, mas a pergunta é: a acessibilidade digital é importante? E todo mundo para e pensa. Claro que é importante. Não há dúvidas que é importante a acessibilidade digital. Então, mesmo com essa resposta tão imediata, que acredito que venha na cabeça de todos vocês, nós temos aí, hoje, isso já é uma melhora, tá? Hoje nós já temos um pouco menos de 3%
dos sites brasileiros acessíveis. Isso é uma melhora porque há 3 anos atrás era menos de 1% acessível. Então, de certa forma, nós temos uma melhora. Não podemos dizer que não temos. Mas ainda é muito pouco. Quando falo que há 3 anos, ali por volta de 2022, 2023, eram 0,73% de sites acessíveis. Hoje já está numa faixa de 2,9% de sites acessíveis. Essa pesquisa, ela normalmente é feita, deixa eu até colocar aqui para vocês, pelo Web para Todos. Eu consigo disponibilizar esse link já. Gosto de ir no nosso chat. Acho que sim, né? Vou pegar aqui, maximizar, abrir o chat. Todo mundo tem acesso a isso aqui. Se tiver, já coloco aí para vocês no chat o link de onde vem essa fonte, né? Não são fontes da minha cabeça, mas é exatamente isso que meio que contradiz um pouco, mas já estamos vendo uma melhora. Tanto que esse assunto que estamos conversando aqui, eu acho que eu já falo dele desde 2020, 2019 ali, que é quando eu já estava bem mais especializado, já fazia palestras sobre isso. E de lá para cá houve uma grande melhora, houve um grande investimento com relação à acessibilidade digital. Eu vou até mostrar como está acontecendo aqui dentro do nosso TJ. E aí, essa informação ela já traz para vocês que há um pensamento sobre acessibilidade, que há uma melhora sobre acessibilidade, mas claro, tem muitos pontos ainda a se melhorar. E para quem tiver a curiosidade e quiser em algum momento ler com mais detalhes sobre essa estatística, vocês vão ver que muito da parte boa do que foi desenvolvido para ter acessibilidade digital veio dos streams. Incrível. Então, os streams já vêm com esse pensamento de que, precisamos colocar acessibilidade para que as pessoas tenham acesso a essas informações. Ok, tudo bem. Então, vamos pensar dessa forma. A tecnologia, ela vem de fato para ser essa ponte de acesso. E todo mundo já sabe disso, que a tecnologia ela já está tão dentro da nossa sociedade que todo mundo está com o celular na mão, todo mundo está acessando os streams pela televisão. O computador ele tem sido até menos utilizado porque hoje tem muito celular, muito tablet. O YouTube, por exemplo, hoje ele é muito mais acessado pela televisão do que pelos computadores. Então tem vários detalhes que estão trazendo isso à tona, trazendo a acessibilidade digital à tona. Então neste momento é isso. 2,9% dos sites atendem integralmente as normas. Temos aí nessa pesquisa 26,3 milhões de sites ativos no país que foram avaliados. Então, se alguém quiser fazer a conta aí, vocês vão perceber que esse número ainda é muito pouco. Mas houve um salto, não podemos deixar de dizer isso, de 0,5 ali em 2022, foi para 0,73 em 2023, chegando até 3,3% em 2023. E baixou um pouco, também aumentaram a quantidade de sites. Ok, tá aí a estatística, informações interessantes. Porém, se formos pensar em sites governamentais, vamos trazer um pouco para o nosso contexto, há uma melhora. Então, temos aí 10% de sites que já têm uma acessibilidade aceitável, que já atende às diretrizes internacionais, que é o que a nossa lei diz, ter sites que atendam às diretrizes internacionais. Ou seja, ainda tem 90% que não apresentam acessibilidade, que tem um problema de acessibilidade. Mas também percebam que houve uma grande melhora, partindo de 2,3% para 10%. Ok, então vamos entrar com mais detalhes nisso, certo? Pensar que a porta desses sites, vamos até pensar na porta do tribunal, a porta física está aberta. Todo mundo consegue acessar lá fisicamente. Mas e as digitais? Como é que estão? Eu posso falar sem
dúvida alguma que todo mundo, dessas mais de 800 pessoas que a Flávia comentou aí que se inscreveram, todo mundo já teve um problema que seja em algum site ou aplicação de acesso. E percebam que estamos falando de pessoas que podem ser pessoas com deficiência e pessoas que não são pessoas com deficiência. Então, independente, a acessibilidade digital ela vem de fato para ser algo para todo mundo. Claro que o principal foco é pessoas com deficiência. E estou falando esse termo porque nós temos a cartilha, essa cartilha, e eu faço questão de compartilhar isso com todos vocês. Isso aqui foi de fato construído por pessoas com deficiência que estavam falando de como a nomenclatura, como as terminologias fazem toda a diferença na vida delas. Então aqui tem exatamente os termos que são utilizados para, de fato, evitar o capacitismo, principalmente o capacitismo linguístico. Então tem informações aqui que a gente já começa, já é a pontinha do iceberg para que as pessoas com deficiência tenham, de fato, todo o respeito e atenção devida. Então aqui fala de todos os termos, tudo que foi colocado para eles. Então o termo correto é exatamente esse, pessoa com deficiência. Por que eu falo isso? Porque em muitos momentos você acaba sentindo que as pessoas que não têm o conhecimento, e muitas vezes é só isso, tá? É só uma falta de conhecimento mesmo, não usam o termo. Então usem o termo correto. O termo adequado é pessoa com deficiência. E tudo certo. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, esse aqui é o começo. O pequeno começo. Para então partirmos de fato para os desafios. O nosso foco está 100% ligado à acessibilidade digital. Então tem muitas outras coisas relacionadas a isso. Mas o tamanho do desafio que está relacionado à acessibilidade digital, hoje no meio em que o digital está tão amplo e tão integrado na nossa comunidade, que esse desafio ele passa a ser um desafio de fato para todos. Então vamos pensar que todo mundo precisa ter essa atenção. Vamos falar que essa acessibilidade digital, não estamos falando que ele é um recurso extra. Ele não é um recurso extra. Ele é algo que precisa ser construído no começo de tudo. Ou seja, se você vai pensar, todo mundo aqui, agora com IA, né, todo mundo pensa em criar um site, já lá utilizando ferramentas de IA. Você já vai pensar em construir o seu site, já pense que a acessibilidade ele não é um recurso extra. Ele não é uma tarefa a ser feita depois. Ela não é um luxo. Estamos falando de você conseguir fornecer informações para todo mundo. Principalmente as pessoas com deficiência. É garantir que o que você está construindo seja utilizável por todos, seja entendível por todos. Conseguem pensar dessa forma? Então, se formos pensar, exemplo, no contexto do desenvolvimento de software para sistemas jurídicos, certo? Isso significa que a tela do computador, a tela do celular, ela pode ser uma forma facilitada de acessar essa informação, como ela pode ser uma grande barreira. Então, hoje, escuto muito sobre o PJE, por exemplo, e eu escuto muitas críticas com relação ao PJE. Não quero levantar esse critério aqui, tá? Não precisam entrar nesse assunto específico do PJE, mas vamos falar de todas as partes digitais que um sistema, pensando no TJ, por exemplo, aplicativos, sites, plataformas, como é que elas podem de fato ser acessíveis para todos. Claro, temos as principais, vamos falar dessa forma, deficiências, que é a deficiência visual, a deficiência auditiva, a deficiência motora ou a cognitiva. Todas essas deficiências, quando falamos de acesso à informação digital, já existe uma norma, já existem diretrizes
que foram criadas exatamente para passar por essas barreiras, para que essas barreiras elas não aconteçam. Então, neste momento, vocês têm que pensar que há um grande impacto caso isso não aconteça. No mundo, como havia comentado, mais de um a cada 6 pessoas aí vive com deficiência, mais de 1,3 bilhões de pessoas. No Brasil, mais de 14 milhões de brasileiros. E aí há esse grande abismo ainda existente no nosso país. A tecnologia, quando ela não é pensada para todos, quando não é construída do começo, ela vira uma grande barreira. Ela vira totalmente exclusiva. Então, vocês podem pensar que mais de 97% da web brasileira não é acessível. Então, temos pessoas com deficiência que não conseguem acessar mais de 97% dos sites brasileiros. Só aí já dá para entender. E temos então a nossa legislação. Porque além de existir o conceito social, tem a própria legislação. Então, acredito que vocês sabem muito mais do que eu. Eu estudo, vamos falar aqui da legislação, essa é a lei que eu estudo. As demais eu não sou muito ligado. Mas essa, a 13.146, eu levanto ainda esses 3 artigos principais. Professor, tem o link da legislação também para saber se o senhor não está mentindo para a gente? Tem, deixa eu passar a legislação aqui para vocês. Tá aí. O artigo 9º, ele fala da acessibilidade como um direito fundamental, certo? Então aqui podemos dialogar diretamente sobre o dia a dia. A acessibilidade, falamos especificamente da acessibilidade digital, ela não é uma recomendação de boas maneiras do TI. Vamos pensar assim, porque só o TI é responsável por construir os sites. Não, não é isso. A própria legislação, ela já tem esse imperativo legal, né? Ela já traz para a gente dizendo que, no artigo 55, produtos e serviços digitais devem ser acessíveis. Então, não vou abrir a lei, que meu tempo é curto e eu gosto de falar bastante. E temos então o artigo 63, que a acessibilidade ela é obrigatória em sites públicos e privados. Ela exige que essa acessibilidade ela esteja conforme as diretrizes internacionais. Eu estou falando muito de diretrizes internacionais e ainda não cheguei para falar dela, mas vamos falar. Fica tranquilo, eu ainda tenho um tempinho. E isso garante que todas as pessoas, principalmente as pessoas com deficiência visual, auditiva, motora e cognitiva, elas consigam acessar o conteúdo. Elas conseguem realmente consumir a informação que está ali. Então estamos aqui falando legalmente que já temos o que é necessário para que todos os 100% dos sites brasileiros ou dos sites mundiais sejam de fato acessíveis. E aí eu já entro num ponto dizendo que existem determinadas falhas. Essas falhas, elas são visíveis, vamos dizer assim. Só que o que acontece normalmente no meio é que há uma falta de informação. E eu posso dizer para vocês, de toda a experiência que eu tive com relação a esse conteúdo, que a maior falha de todas é a falta de informação. Acredito que todos os demais palestrantes aqui podem concordar um pouco comigo, dizendo que é muito disso. Há outros pontos, não vou entrar nesse mérito, acredito que eles irão falar muito melhor do que eu, mas há o ponto de que a falta de informação, a falta de capacitação é o que mais gera falhas relacionadas à acessibilidade digital. Vou ficar no meu nicho aqui da acessibilidade digital, tá, pessoal? Então, porque eu sei que vão dizer, mas isso também envolve outras coisas. Envolve, mas eu vou focar aqui em acessibilidade digital. Então, dentro dessas principais falhas, o que eu quero trazer para vocês é exatamente essa semente.
Vamos dizer que eu vou colocar uma grande semente, talvez até uma árvore já completa na cabeça de vocês. Por quê? Porque temos 4 grandes barreiras que precisamos passar por elas. Não podemos deixar essas barreiras levantadas. Vamos ter que derrubar todas essas barreiras. E aí eu já estou falando dos nossos sistemas também, sistemas internos. Isso vai funcionar com outros sites? Vai funcionar com outros sites. Mas aqui nós temos essas 4 principais barreiras, que nas diretrizes internacionais são elas que são atacadas. Temos a percepção, que é o usuário, eu coloquei como identifica a barra V, né, claro, ou não ouve a informação. Então aqui nós temos de fato a percepção da informação, que quem construiu a aplicação digital, ela realmente deveria pensar em como é que as pessoas vão consumir essa informação, como é que elas vão perceber essa informação. Temos a questão operacional, que é a utilização da informação, como é que eu vou interagir com ela, clicar, digitar, como é que eu vou ter acesso de fato operacional a ela. Temos a questão da compreensão, e isso está muito relacionado ao nicho da aplicação. Se estamos falando aqui no nicho judicial, então temos também que entender que essa compreensão tem a linguagem a ser falada, tem a forma que o conteúdo está sendo exibido, a organização do conteúdo que está sendo construído. Tudo isso está realmente relacionado à compreensão. E temos também a questão da participação. Se o sistema ele vai incluir ou se ele vai excluir grupos inteiros. Pensem nisso como grandes pilares, certo? Pilares de um prédio. Se um falhar, a pessoa não entra. Então, pensando dessa forma, essas barreiras, elas se tornam, entre aspas, invisíveis dentro da internet. Mas é possível identificar erros comuns, por exemplo, na percepção. Quando é gerado um processo lá que eu via muito, era muito comum as pessoas tirarem a foto do processo e pegarem esta foto e transformarem em PDF. Não sei se isso ainda existe, mas eu via muito isso acontecendo. E quando essa imagem ela é colocada no PDF e esse PDF é colocado para um leitor de tela, por exemplo, ele pode simplesmente ouvir lá que é um arquivo vazio ou uma imagem sem descrição. Ah, mas hoje temos as IAs, né? É muito mais fácil eu pegar essa imagem, colocar em uma IA e pedir para a IA dar uma olhada naquele conteúdo. Ainda há muita falha sobre isso. Além de falar de acessibilidade digital, também entrei no mundo das IAs. Também fiz especialização, fiz certificações relacionadas à IA. E uma das coisas que sempre estudamos é a análise de imagens utilizando IA. Hoje isso já é maravilhoso. Hoje eu escuto pessoas dizendo que pessoas com deficiência visual, por exemplo, que não gostavam de fotos, porque uma foto para ela não fazia muito sentido. Porém, hoje ela já consegue pegar uma foto, colocar em uma determinada IA, não vou entrar nesse assunto, colocar na determinada IA e ouvir a descrição da foto. E isso passou a ser prazeroso para essa pessoa. Então, isso ok, quando essa imagem ela tem ali uma forma de ser descrita pela IA. Mas quando você tira uma foto, coloca no PDF e essa foto não tem qualidade, nem a IA vai entender o que está ali. Nem a IA vai entender o que está ali. Então esse detalhe, essas pequenas mudanças é que fazem toda a diferença. Por exemplo, quando vamos falar do operacional, é você não conseguir, exemplo, usar um teclado para percorrer uma página. E aí, deixa eu olhar meu tempo, ok. E aí eu posso já aqui fazer o seguinte, abrir o site do TJ. Isso eu posso fazer isso hoje porque eu já sei como o site do TJ está. Então não temos críticas, temos só elogios. Este site ele passou por algumas mudanças de um tempo para cá. Eu posso dizer até que eu fui agraciado, fui muito feliz. Em 2024 fui convidado para fazer
um curso sobre acessibilidade digital para a parte de tecnologia, para entendermos sobre esses detalhes do que estamos conversando hoje, mas também os detalhes mais técnicos. E eu posso dizer para todos vocês, que bom que essa nossa palestra aqui está sendo digital. Se vocês estiverem em algum computador, vocês podem abrir um navegador e abrir uma página qualquer. Estou no site do TJ neste exato momento. E o operacional é você simplesmente conseguir acessar qualquer coisa nessa página, por exemplo, sem usar o mouse. Vamos dizer que, não estou dizendo o mouse está quebrado, não, vamos lá, está com o braço machucado, não está conseguindo usar o mouse, ou realmente pessoas que têm baixa mobilidade, ou que realmente não têm a mobilidade e usa alguma ferramenta, ou usa só o teclado. Pense que o mouse ele morreu, ele não funciona aqui nesse nosso desktop. E você precisa, por exemplo, fazer uma consulta de um processo. Aqui nós temos diversos pontos relacionados ao operacional, que é eu poder utilizar o Tab. Para quem não sabe, você consegue usar o Tab para avançar em links e o Shift Tab, segura o Shift e aperta o Tab para voltar para links anteriores. Então quando você entra em um site, eu vou entrar no site ruim. Não que eu tenha problemas com os Correios. Tudo bem o Correios. Mas o Correio ele não é um site muito acessível. Tá? Eu digo que eu uso esse site dos Correios há, sei lá, 6, 7 anos. E ele não mudou muita coisa. Quando eu uso o Tab aqui, eu cliquei no Tab. Vocês perceberam alguma mudança na página? Sutilmente, aqui o link de acessibilidade ele ficou marcadinho ao redor assim, ó, bem marcadinho ao redor. Se eu dou um próximo Tab, deixa eu dar um próximo Tab, vocês viram agora que o Correios está marcado. Se não viram, estou informando que os Correios, o link principal dos Correios está marcado. Se eu dou um Shift Tab, ele volta para acessibilidade. Mas percebam que o contraste está ruim, a forma de marcação está ruim. Mas se eu ligar o leitor de tela, eu utilizo o NVDA aqui na minha máquina, é um leitor de tela que vai falar tudo que eu selecionar na tela. Vou falar um pouco sobre leitor de tela no nosso momento final dessa palestra. Vou perguntar até quanto tempo eu tenho. Tenho mais uns minutinhos. E quando eu utilizo o Tab para percorrer aqui as páginas, se eu vou ali Correio, só que o próximo, ele vai ali uma linha amarela discreta embaixo do enviar. Isso para pessoas com baixa visão não é bem recomendado. Há um problema grande de contraste aqui. E quando eu vou percorrendo isso aqui, percebe que em algum momento ele se perde. Então, para quem está conseguindo enxergar, está marcado loja online. Quando eu marco o próximo, ele já some. Eu já não sei mais onde ele está. Então isso aqui é um site com vários problemas de acessibilidade. E percebam que são coisas simples. Não estou nem abrindo ainda o leitor de tela, porque aí eu precisaria pegar mais 40 minutos só para falar de leitor de tela. Mas ok, vamos para o site do TJ. O site do TJ ele já foi modificado, já foi alterado para que tenha de fato uma acessibilidade interessante. Além do próprio leitor de tela, que ele fala muito bem sobre o que está passando no site, ele tem a marcação. Neste exato momento, eu vim aqui para o Poder Judiciário, que está marcado em azul ao redor. Quando eu dou o próximo Tab, ele muda para o Buscar, e ele já exibe que eu estou no Buscar com a barrinha piscando. O próximo, ele já mostra com detalhe e com um contraste interessante o botão de buscar. E os demais, ó, ele vai marcando. Um outro site, pelo menos esse, o primeiro, que é o gov.br, algumas pessoas de vocês tiveram problemas de acessar o login do gov.br, não é este link que eu estou falando. Realmente, o login do gov.br ele é um pouco problemático. Mas aqui não. Aqui ele tem um nível de acessibilidade interessante. Ele abre esse menu de opções extras, onde você pode utilizar o Alt, marcando qualquer um daqueles links ali, ó. Alt 5 ele vai para o mapa do site, Alt 2 ele vai para a navegação, Alt 1 ele volta aqui para cima. Então nós temos aqui uma ótima opção com relação à acessibilidade. Além disso, a marcação, o destaque para o local onde está selecionado,
que com o Tab e o Enter você consegue acessar esses links, ele é bem destacado. Ele fica pontilhado laranja, pequeno no menu inteiro e grande no elemento que você está selecionando. Estamos falando aqui de uma interface que ela não é engessada. As pessoas conseguem visualizar bem o que está acontecendo nessa página. E aí eu dei esse desafio para vocês. Abram um site que vocês acham interessante, acham legal e só utilizem o Tab para chegar onde vocês querem. Vou deixar essa brincadeira para vocês fazerem aí depois. Eu acho que o meu tempo está se esvaindo. E temos também a questão da compreensão. E aí eu coloquei um asterisco bem grande neste primeiro termo aqui, ó. O excesso de juridiquês. Né? O termo de falar sobre o contexto que nós estamos inseridos. Tem momentos que não há como fugir. Você tem que falar dessa forma. E está dentro do seu contexto. E isso não é um problema. Então temos a parte do contexto relacionado a isso. Mas aqui estamos focando em compreensão e participação. Perfeito? E esses detalhes, eles estão muito relacionados a pequenas mudanças, a critérios que foram colocados dentro de uma diretriz internacional, que é onde eu vou entrar agora. E aí, com toda essa informação que eu estou passando para vocês, de fato, existem as ferramentas de acessibilidade, que são as tecnologias assistivas. Basicamente, ferramenta, equipamento, produto, software como o próprio NVDA, que vem para aumentar, manter ou melhorar as capacidades de pessoas com deficiência. Ou seja, uma pessoa com deficiência visual severa, que ela precisa da audição para chegar no local que ela quer, ela vai abrir uma ferramenta. No caso eu falei sobre a NVDA, mas aqui eu tenho alguns exemplos. Tem a JAWS, que é uma das mais usadas, mas ela é paga, então fora do país ela é uma das mais usadas. A NVDA, que no Brasil ela é a mais usada, vamos dizer assim, ela é gratuita, ela tem ainda ali algumas melhorias, mas ela funciona muito bem, é a que eu uso, por exemplo, para fazer os testes e para fazer as apresentações, quando eu tenho mais tempo. E tem o próprio VoiceOver e os leitores de tela da Apple, que são muito interessantes, tanto do desktop, dos Mac OS, por exemplo, quanto dos iPhones. E também tem o próprio TalkBack, que é o leitor de tela de celulares. Então são ferramentas que são aí utilizadas para facilitar. E aí eu já coloquei aqui que a gente não precisa fazer mágica. Não é algo trabalhoso, assim, não é algo de outro planeta para se fazer. É algo que precisa de um mínimo de atenção e precisa se começar construindo com isso. Então, a ideia é que fazer coisas simples, utilizando diretrizes, claro, o conhecimento exato para isso, para que os leitores de tela, os teclados alternativos, ampliadores de tela, então coisas simples como um próprio zoom, que você consegue utilizar no próprio PowerPoint, ou se você tiver no seu computador, não tem o zoom do PowerPoint e você quer ampliar um pedaço, tem o Windows+. Se você tiver no Windows, segura o Windows e aperta a tecla do mais, ele vai abrir uma ferramenta chamada lupa. Essa ferramentinha aqui, ó. Essa ferramentinha aqui, vocês estão vendo, acredito eu, bem pequenininha aqui. Eu posso dar um zoom na própria ferramenta. No Windows+, ele amplia com o mouse, eu consigo andar para a esquerda ou para a direita, ou usar o mouse aqui para acessar. Mas só com o teclado, o Windows-, ele me diminui. O Windows+, ele amplia. A lupa é interessante, e aí se você utiliza o mouse e quer ouvir alguma coisa, você consegue clicar no botão de ler aqui e selecionar, por exemplo, o slide aqui na lateral. Manter ou melhorar as capacidades funcionais de pessoas com deficiência. Item I. Para quem viu, ele estava marcando as palavras com uma marcaçãozinha azul, mas eu acho que o meu áudio não estava sendo compartilhado com vocês, então vocês não estavam ouvindo, mas é ela falando cada palavra que seleciona ali. Então o nosso trabalho é basicamente não bloquear essas tecnologias, e sim
Porque no momento da construção, se você utiliza a ferramenta correta, vai criar um site, utiliza a sintaxe correta, os detalhes corretos na construção, não vai precisar fazer mágica, não vai precisar ter muito trabalho. É entender que essas ferramentas, elas seguem diretrizes. E aí eu já mostrei ali para quem teve, né, a atenção, olhou aqui, ó, critério 247, foco visível, ou tem aqui em audição, critério 211 da WCAG, e quem é, né, danado essa da WCAG. Já entrando na finalização aqui da nossa conversa, basicamente, nós precisamos mudar um pouco a cultura e o processo. Não é nada de outro mundo. Não é um bicho de 7 cabeças. São pequenas mudanças e muitas vezes essa mudança é no conhecimento, no aprendizado. E aí vem as grandes diretrizes. Novamente, aí tem mais de 80 diretrizes. Nossa, professor, meu Deus, todo mundo vai ter que aprender todas as diretrizes? Não. As diretrizes, elas são separadas por níveis, nível A, AA e AAA. Elas são separadas por pilares. Sabe aqueles pilares que a gente tinha comentado sobre barreiras? Aqui são pilares para essa construção. Eu coloquei o link da WCAG para vocês. Não coloquei aqui, mas eu vou pegar esse link. Para quem também tiver a curiosidade, quiser... Nossa, isso aqui é uma coisa interessante. Deixa eu olhar aqui quais dessas diretrizes se encaixa num site ou num local que você trabalha ou na ferramenta corporativa que você trabalha. Pensem que isso não está só relacionado à construção, ela está relacionado à mudança cultural. E esse é o mapa. Neste carinha aqui, deixa eu abrir rapidinho, eu acho que meu tempo também já está acabando. Neste carinha, que eu já passei o atual e em português para vocês, vocês vão ver que eles têm os níveis, como eu havia comentado, A, A e 3A, e ele tem os pilares. Esses pilares, botei aqui um resuminho, ele é o perceptível, operável, compreensível e robusto. Eles, pensem que são universos que eles estão o tempo todo colidindo. Então eu posso ter um critério perceptível que envolve o operável. Eu posso ter um critério compreensível que envolve o perceptível. E eu tenho o robusto que faz com que funcionem todas as tecnologias assistíveis dentro de cada um desses critérios. Então, olhando com cuidado para essas diretrizes, você não precisa decorar todas as diretrizes, não precisa chegar ali para a equipe ou chegar para o TJ, dizer, TJ, a gente tem que mudar tudo aqui agora. Não, vamos entender o que é que o site precisa. Já teve uma melhora, como vocês ouviram, agora encontra uma pessoa com deficiência visual. Essa pessoa com deficiência visual que usa um leitor de tela, ela vai olhar para o site, vou até usar esse termo entre aspas, com outros olhos. Ela vai ouvir o que o site mostra para ela. Então daria para abrir aqui o site TJ e vocês ouvirem o que cada elemento fala. Quando chega no botão, ele precisa informar que é um botão e para que serve aquele botão. Quando chega numa imagem, ele tem que ter um alt, uma informação de descrição programada para ser informado sobre aquilo. Então não é o trabalho de ter que baixar a imagem e colocar no IA. É o site já fornecer a descrição daquela imagem. É algo muito simples. O clique aqui, mas o clique aqui é o quê? Qual o contexto desse clique aqui? É mudar para um link descritivo. Clique aqui para acessar os autos. Eu botei como exemplo. Uma imagem ou um botão. Ter uma descrição daquela imagem. Ter uma descrição daquele botão. É poder colocar no site contraste que de fato facilite a visualização. Então, esses pequenos detalhes, eles também não precisam vir do nada, como também não precisa ter algo muito complexo. É conhecer o que é preciso para construir, conhecer as diretrizes da WCAG e desenvolver já do começo da sua ideia, do seu site, do seu aplicativo, de tudo que for
construído com relação ao digital. Então eu coloco como acessibilidade não é um puxadinho, tá? Acessibilidade, ela tem uma integração. Podemos fazer testes manuais e automatizados, aí já entra um nível mais técnico, mas eu tinha que colocar algo tech aqui, senão não seria eu. Pensar principalmente em treinar as equipes. Então, como havia dito, eu posso comentar que eu vi essa melhoria, eu vi esse avanço do site do TJ. E então em 3, 4 anos já tivemos uma evolução. Vou usar com cautela, mas uma evolução grande com relação à acessibilidade aqui dentro. Isso é muito bom. Então levar isso, fazer com que todos vocês que estejam assistindo aqui esse colóquio sejam esse ponto de partida, de olhar para um site com outros olhos, de ouvir as informações, de fornecer as informações de uma forma diferente. E eu falo disso que, por exemplo, todo mundo aqui, ou fontes da minha cabeça, 99,9% de vocês usam o Instagram, por exemplo. O Instagram ele é uma ferramenta de informação. Você vai postar uma imagem lá, quantos de vocês colocam a descrição da foto que você coloca lá? Tem essa informação lá. Você não precisa colocar só ali na descrição, o texto bonitinho sobre a foto. Você consegue em mais configurações, descer lá embaixo, texto alternativo da imagem e descrever bem aquela imagem para que uma pessoa que esteja utilizando o leitor de tela consiga ouvir detalhadamente o que tem naquela imagem. Tá com preguiça? Pega a imagem, joga na IA, pega a descrição da IA e joga lá. Já é algo legal, já é algo que vai fazer toda a diferença para pessoas com deficiência. Claro, além de cumprir a lei, evitar sanções, a acessibilidade é isso. É simplesmente garantir o acesso universal, é garantir uma melhor experiência, e essa melhor experiência é para todos os usuários. Foco em pessoas com deficiência, sim, mas vamos falar também de poder ter essa experiência boa, melhorada para todos. E aí, para fechar isso aqui, eu não olhei o chat, porque se eu tivesse olhado o chat eu não conseguiria terminar em tempo hábil. Temos essa reflexão. Quais mudanças simples vocês podem implementar hoje? No setor que você está, no site que você trabalha, em algum local que você tem uma influência. Como é que esse site ele é visto com outros olhos? Né? Ele é visto com os ouvidos? Ele é operável pelo teclado e não pelo mouse? Então esses pequenos detalhes, forneci todos esses links. Vou fornecer também aqui, não sei como, mas vou falar com a Flávia sobre essa apresentação para vocês. E aí, continua. Não termina aqui. Esse aqui é vamos dizer que é o pontinho do iceberg. Vocês vão ouvir muito mais com esse grupo de palestrantes que temos aqui com vocês. Mas aqui eu trouxe esse detalhe com relação à acessibilidade digital. Ok? E aí tem os contatos. Flávia, muito obrigado pelo convite. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, estou aberto para as dúvidas.